tu iniciaste na rádio? Sim. Há muitos anos. Há muitos anos. E vamos começar por aí, porque foi como muita gente começou. E outros ganharam também o bichinho da televisão pela pirataria, ou seja, estamos a falar das rádios piratas que proliferavam na altura. Sim. E as televisões piratas também, mas tu começaste na rádio. Eu comecei numa rádio pirata, sim. Era uma rádio que na altura pertencia a um dos sócios. Eram vários sócios. Mas um dos sócios era o António Manuel Ribeiro do ZUHF, e foi daí que eu o conheci pessoalmente e começámos a ter uma relação de amizade que ainda mantemos hoje. Outro dos sócios era o meu professor de Físico-Química na escola, que nem por isso me deixava que eu baldasse às aulas para ir para a rádio. Não eras beneficiado por isso? Não era nada beneficiado por isso, mas era um gajo com uma perspectiva diferente daquilo que eram, pelo menos a maioria dos professores na altura. Acho que hoje já deve estar reformado, mas tinha uma cabeça muito aberta e era um gajo atirado para a frente, com ideias diferentes da maioria das pessoas da altura. E acho que foi ótimo. E comecei a ir com um vizinho meu do meu prédio, que era um ano ou dois mais velho, já não me recordo bem, e que ele sim começou a ter um programa de lá, e a primeira cena que eu fiz foi uma pequena rubrica no programa dele, e sei que a primeira vez... E a estação era onde? Era em Almada, que eu sou de Almada. Mas era... Era num centro comercial. Centro comercial MBIC, assim, era uma loja. Fica ali no centro de Almada, é um dos centros conhecidos e que se manteve durante mais anos ativo, penso que ainda está ativo, apesar de hoje com a proliferação dos fóruns e dessas cenas todas, não é? Dos grandes grupos económicos. Sim, está mais atirado para baixo, mas olha, na altura era um centro comercial que eu usava para ir para a escola, todos os dias quando vinha de casa. Em vez de contornar o quarteirão, atravessava pelo centro comercial que cortava caminho. Sim, Era porreiro. Daí vai então as rádios locais. Depois há aquela cena da legalização, daquele processo todo, durante esse tempo que parei. Legalização e da exclusão de outros. Sim, claro. Essa foi uma das que foi excluída. Aliás, eu acho que eles nem sequer se candidataram, mas... Depois, se eu não estou em erro, a lei dizia que tinha que haver não sei quantas rádios, um número de rádios por local, não era? Um número limitado de rádios por local. Isso também já não me lembro bem, mas acho que sim. Era qualquer coisa, e havia umas que eram mais locais haver... e outras eram regionais, pronto. Isso também já não me lembro muito bem como é que foi esse processo, já lá vão tantos anos. Então, eu também nunca liguei muito às burocracias. Ainda hoje é um lado que me escapa muito. Não é nada apelativo. Gosto mais de... Só mesmo quando tem que ser. De pôr as mãos na massa e fazer, do que propriamente estar dedicado a... E então veio então as rádios locais? Sim, vieram as rádios locais e curiosamente algumas das pessoas que tinham estado nessa rádio pirata, e estou-me a lembrar de duas em particular, apareceram nessa rádio local, que era ali na Seixal. Pirata foi onde vocês ganharam o peixinho. Foi. Apanharam o peixinho. Eu, Ana Lourenço, que está agora na SIC Notícias, o Paulo Medeira, que é uma das pessoas responsáveis pela gravação de áudio das promoções da RTP mesmo. Pronto, e ela depois tirou o curso da TSF. Ele tirou o técnico, ela tirou o de jornalista, e depois acabaram por ficar na TSF mais tarde, e eu consegui aparecer na Antena 1. Pois é, isso que eu ia dizer, depois veio o salto para a Antena 1. Mas a Antena 1, nós quando falamos em Antena 1 atualmente, sim, está associada assim um certo... É uma rádio um bocado conservadora. Conservadora, sim. E na altura tinha deixado agora de ser... essa parte já passou para a 2, não é? E a 1 já é um bocadinho mais soltita. Mesmo assim eu acho que a 1 é bastante conservadora. Mas na altura a Antena 1 estava muito à frente. Tinha havido uma ruptura com o passado, que foi feita pelo Jorge Pego. E na altura tinhas quase a XFM na Antena 1. Era quase... imaginares que tinhas um público tradicional que eu estava habituado a ouvir a Antena 1. A XFM... É posterior. É posterior. É posterior a esta cena. Porque a XFM era uma rádio, de certa forma, alternativa, não é? Sim. Era uma rádio que veio inovar um bocado. Sim, era uma rádio muito alternativa, mas na altura quem estava na Antena 1, a seguir ao programa da manhã, havia o programa da manhã feito com a Júlia Pinheiro, e com o Francisco Sena Santos, programa da manhã tradicional, mas depois entrava o Nuno Galopim
Tinhas o Jorge Alexandre Lopes, que hoje é um dos diretores da Antena 3, uma das pessoas que tem peso na Antena 3. Tinhas o Ricardo Saló, a Sílvia Alves, com o Sete Mares. Portanto, havia ali de repente um núcleo, e estamos a falar logo aqui de 3 nomes que faziam painéis de 3 horas, que depois foram para a XFM. Qual foi o primeiro programa na Antena 1 então? Primeiro programa a sério. Na Antena 1 acho que nunca tive nenhum programa a sério. Na verdade era o tipo que tomava os buracos todos, não é? Fazia alguns passos de continuidade, porque a programação da Antena 1 na altura era um pouco mais desorganizada do que é hoje. Havia ali umas meias horas no meio de alguns programas que eram preciso preencher, umas horas que às vezes podia ser hora e meia, como podia ser 1 hora, então no fundo era locutor de continuidade desses passos. E depois fazia madrugadas quando era necessário, substituía todos os outros no período de férias deles. Fiz lotaria. Fiz lotaria, fui fazer reportagem de lotaria. E estar ali mesmo a ver aquelas rodas, aquelas bolas gigantes, tal como nós vemos nos filmes, não é? E era mesmo assim que acontecia. Eles vinham-nos entregar um papelinho no final para ler os números todos que tinham saído, aquilo. Não fizeste o trânsito? Fiz trânsito, sim. Fiz trânsito. Toda a gente fez o trânsito. E acho que foi uma escola, não é? É uma escola. É aquela coisa. Fiz de tudo um pouco até depois, mais ou menos, começar a perceber, ok, isto é o que quer dizer, eu já sabia mais ou menos o que é que queria. Quando é que tu começaste a descobrir a tua identidade dentro da rádio? O teu papel na rádio? Eu acho que foi numa fase já... Quando eu comecei a descobrir aquilo que queria fazer, eu acho que tem muita ligação com o disco dos Dinosaur Jr., que é um álbum de 92, acho eu. Eu lembro-me desse que é disco o e não... Where You Been, que é um disco fantástico, que eu adoro. Há muita gente que diz que é o Green Mind, para mim, aquele é o disco que me deu assim um pontapé na cabeça e que me fez decidir, é isto que eu quero realmente fazer. Na rádio, quando eu comecei a fazer rádio na Pirata, aquilo que me interessava era partilhar os meus discos, porque na turma era tipo um dos geeks da turma, dos gajos que juntavam o dinheiro que o pai lhe dava ou que a mãe dava para lanchar ou para não sei o quê, em vez de fazer isso, para comprar discos. Ao fim de não sei quantos dias eu sabia que, ao fim de uma semana ou 2 semanas, conseguia comprar um disco. E esse era o grande objetivo, era durante aquela semana, passava nesse tal centro comercial, tinha uma discoteca e eu passava lá e via sempre a montra e ia namorando os discos. É aquele que eu vou comprar a seguir, é o outro. E agora de repente lembrei-me de 2 discos que eu namorei nessa montra. Um deles foi a Ship Arriving Too Late to Save a Drawing Witch, do Frank Zappa. E o outro foi o Live at Monterey do Jimi Hendrix. Andei ali semanas a namorá-los até os consegui comprar. Depois, claro, que aquilo era ouvido até gastar as espiras, durante dias e dias, meses a fio. Era assim que a música era consumida na altura. E claro que estamos a falar de uma época em que não havia a internet, não é? Sim. Não Longe sacavas disso. nada da net, não tinhas tanta informação porque de facto não tinhas a net para recorrer. E os discos importados eram mais complicados de era chegar. complicado de arranjar. Eu lembro-me, por exemplo, eu gosto muito de metal, também estou um bocado enraizado no metal, por gosto. E de facto eu lembro-me da Bimotor Sim, eu fui ser um dos poucos sim. spots onde nós podíamos arranjar coisas assim do Arco da Velha. E tu, Havia a Bimotor, havia a Hipodrome também. exatamente. Depois mais tarde lá apareceram umas carbones e essas coisas. Sim, e houve uma loja que para mim foi muito importante na altura, o início dos anos 90, que é quando eu também entro para a Antena 1, em 91, que para mim foi fundamental, que era o meu pouso preferido, que era Torpedo, que era ali na estação do Rossio. Sim. Que era de um rapaz espanhol e de um rapaz francês e de uma rapariga espanhola. E eles aí estavam muito dentro da cena, de tudo aquilo que estava acontecendo naquela altura, desde os Sonic Youth a toda a cena do grunge e não sei o que, eles estavam... Aquele movimento de Seattle, não é? Sim, estavam ultra por dentro disso. E aí comprei muitos discos, boas coisas. E eu costumo recordar agora que comprei inclusivamente um disco para mim e comprei uma cópia igual que ofereci ao Ricardo Saló, que era um disco do Prince, que era o Black Album em white label em vinil, que era na altura um disco piratíssimo, raro,
mas que apareceram lá umas quantas cópias e eu agora batei-me logo a duas porque tinha que ser, não é? Estava ali e tinha que ser. Mas estava a dizer, a cena da rádio acho que às tantas surge mais quando, claro que trabalhar com estas pessoas alargou-me os horizontes. Ouvi o António Sérgio na rádio, era uma referência, como é óbvio. Pois, por acaso eu ia falando da tua carreira, do teu percurso, eu iria falar também do António Sérgio na Hora do Lobo. Na altura Som da Frente ainda. Ainda Som da Frente, sim. Som da Frente, mas por exemplo, o Luís Filipe Barros também às vezes punha-me a fingir que estudava para ouvir o... Tu já ouvias o António Sérgio? Já. Foi uma referência para ti? Foi, sim, claro. Eu acho o Luís Filipe Barros, quem é que fazia o Rock'n'Stock? Luís Filipe Barros, exatamente. Okay. Eu acho que são assim as duas referências que eu tinha na altura. Eu era ouvinte assim, do Rock'n'Stock. Eu gostava mais da música do António Sérgio, mas às vezes como o programa era muito mais tarde, nem sempre era permitido ouvir, porque sim, a ditadura entrava lá em casa e tinha que desligar o rádio. António Sérgio normalmente eram todos muito tarde. Não sei se por opção, não sei. Olha, vamos dar um salto até o Indigente. Sim, bora lá. E assim a brincar, o Indigente tem 10 anos. Não, tem mais, que eu sou péssimo com datas e não atualizo nunca a informação. Eu andei a pesquisar na net, sim. Pode dar o caso de eu ter do que eu li estar desatualizado. Exato, eu acho que... E então assim, na brincadeira tem quantos anos? Eu não te sei dizer propriamente, eu sei que... Tem mais de 10 anos. eu vou-te explicar. A minha cena eu sei que em 98 o programa já existia e sei que em 98 já existia. Não sei se começou no início de 98, se terá começado a algures em 97. Portanto já dá mais de 10 anos, já dá mais uns aninhos, mas eu próprio não sei quando é que começou. Mas tem mais de 10 anos. Porque eu sou péssimo com datas. Sim, isso tem. O que seja lá como for. Final, meios de 97. O que seja lá como for, sim. É obra. Sim. Cada vez mais. Cada vez mais, porque com tantos cortes e o pessoal olhando constantemente às audiências e às massas, a qualidade vai-se perdendo também, não é? Assim, isso é mas é obra, quer dizer, pronto, um programa com tanto tempo é notável. E ainda é por quase cima, uma luta, não é? E ainda por cima, nós estamos a falar de um musical que, apesar de ser um bocado mais abrangente, não é só aquilo, mas pronto, anda ali um bocado entre o alternativo e o indie. Sim, de vez em quando vais buscar umas coisinhas mais pesadas e não sei o quê. Sim, eu acho que um bocado a minha preocupação eu acho que aí é onde eu vou. A maior, e há bocado quando perguntavas das influências do Sérgio, eu acho que o Sérgio a maior influência que teve em mim, antes de o conhecer. Depois de o conhecer, aí as coisas podem se tornar mais difíceis, porque aí passa a ser do coração também, porque era um grande amigo. Mas foi aquela cena de não te preocupar. Interessaste-te por música, sim, por música em que acreditas, sim, mas não te fechares numa só escola. Não queres ter um programa, sei lá, só de lo-fi ou só de eletro-rock ou não sei o quê. Não. Há tanta coisa boa, bora lá poder agarrar tudo aquilo que tu podes agarrar, sem essa preocupação. Sim, há a preocupação e esses rótulos às vezes que não são tão bem aplicados, porque de facto a música é abrangente. Claro. E um projeto que está conectado com este estilo específico pode fazer um álbum a seguir e quebrar completamente essa regra, não é? Claro, e tu a seguir podes dizer, olha, não, eu gostava destes tipos no primeiro álbum, mas agora até posso admirá-los, mas às vezes já não faz sentido entrar naquele programa. Não é à toa que às vezes gostas de um projeto, mas identificas-te com os álbuns e não te identificas com outros. Claro. E então, o Indigente, que vais-me dizer qual é o horário que é para o pessoal lá? Agora é de segunda à sexta-feira, sendo que eu gosto mais de dizer que é nas noites de domingo para segunda até às de quinta para sexta, porque isto dizer que é segunda à meia-noite é sempre o pessoal pensa que é no dia que vai trabalhar, não, começa logo no domingo, de domingo para segunda à meia-noite até quinta para sexta à meia-noite na Antena 3, e é um programa que já teve vários horários na Antena 3, já foi 2 horas, já foi 1 hora.
já esteve atirado para o fim de semana, portanto a luta tem sido feita pela sobrevivência, não é? Quer eu, quer o António Freitas, pessoas que estamos mais a lidar com mais música marginal de alguma forma. Nuno Calado é um nome que está também associado aos festivais. Sim. Festivais que não tenham Nuno Calado. Não é festival. Continua a ser festival. Não, sim, és um festivaleiro, Profissionalmente, isso é profissão também. Gosto, sim. Acabas de estar a fazer às vezes uns diretos e não sei o quê, portanto, estás completamente entrosado no... E às vezes tenho saudades de ir a festivais nos festivais. Sem ir trabalhar, sabes? Às vezes era giro, não é? E há um festival que eu gosto particularmente de ir aqui ao lado, em Espanha, a Barcelona, que é o Primavera Sound, que este ano vai acontecer em Portugal. E que me dá muito gozo porque estando a trabalhar, não é? Pois. É uma coisa que estás a trabalhar porque a tua profissão deitas-te e acordas com ela, não é? É como seres músico, consegues estar a ouvir, estás a ter prazer a ouvir a música, mas estás sempre não dá para deixar pendurada lá no guarda, não dá para não deixar pendurada no guarda-fatos, exato. Andar sempre com ela. E é a mesma coisa, estou sempre a apreciar o concerto de uma forma emotiva, mas ao mesmo tempo também profissional. Mas gosto muito desse festival, porque me permite andar a ver as bandas que me apetece. Eu gostava muito que passasse por Portugal e eles agora saíram dos Estados Unidos e não começar a fazer umas experiências, o Lollapalooza. Sim. Eu gostava muito que o Lollapalooza passasse por Portugal, acho que é um festival que a mim me enche. Ainda por mais, não é? Porque o mentor do festival é o Perry Farrell do Gene's Addiction, que é daquelas pessoas que... Eu que sou fãzérrimo dos Gene's Addiction. Compreendes o prazer que eu tive o ano passado em conhecer o homem e entrevistá-lo, não é? Foi assim uma cena fantástica no live. E invejo. Quer dizer, pronto, estamos a falar de uma grande referência e que para mim sempre foi uma referência. E que era um gajo que eu pensava que era... Eve Navarro também sim, referência. E que era um gajo que eu pensava que era assim muito estranho, muito... Ele parece ser um bocado assim altivo, não é? Sim, mas depois quando chegas ali cara a cara, ou pelo menos está numa fase dessas, que chegas ali cara a cara, é ultra simpático, afável. Terra. Sim. Eu falava-te nos festivais, porque portanto, agora este ano vamos ter outra vez o Rock in Rio. Sim. Vamos ter os clássicos festivais, não é? O Temos Alive, o Sudoeste. O Paredes de Cor, o Sudoeste, os festivais todos. O SBSE. Há alguma banda que tu gostasses de ver, particularmente gostasses de ver cá nos palcos principais? Há muitas bandas que eu gostava de ver. Eu falo dos palcos principais, porque vamos falar nos secundários. Dava para toda a gente. Mas olha, há uma banda, eu acho que deve ser um lugar. Que vem cá também. Acho que nesta altura deve ser tipo um lugar comum, não é? Que são os Black Keys, que é uma banda que acho eu que já devia ter vindo há mais tempo. Mas olha, se tivermos a possibilidade que seja este ano, eu já ouvi uns zunzuns aí, pode ser que seja bom, até porque eles têm discos atrás de discos, estão sempre a melhorar e a fazer coisas interessantes. Mas quem é que tu ainda não viste? Deve ser difícil, deve haver só uma. Estes Black Keys não vi, quer ver? Pronto. Quem é que tu ainda não viste que gostasses de ver cá? Mas há um que eu gostava muito de ver, mas não era em festival, até porque não faz festivais. E estaria disposto, nesta altura da minha vida, a comprar bilhete para onde quer que se fosse para ver o homem, porque acho que é o top daquilo que eu queria ver. E as pessoas, os felizardos que eu conheço que já viram, dizem, todos eles, sejam de que área forem musical, até pessoal que eu conheço, fã de hip-hop, fã de eletrónica, viu o homem e diz assim, é o maior, o melhor espetáculo da minha vida. Tom Waits. Pois não tem uma característica festivaleira. Não tem uma característica festivaleira. E aliás, eu não estou a imaginar Tom Waits num espaço aberto. Não. Estou a imaginar Tom Waits numa sala. Como é para dos concertos dele, não é? Às vezes quase aqueles teatros pequeninos que ele gosta muito. E portanto eu acho que. Mas era assim o tipo que eu mais gostava de ver nesta altura. Tipo o sonho molhado, não é? Yeah. O sonho molhado. Aquele, o tal. Era o das bandas portuguesas, atualmente o realças quem? Está aí a aparecer muita gente. E tenho medo de ser injusto para. Mas há de haver alguém que se realce nestas coisas. Sim. E às vezes eu digo realce, não digo porque tocam melhor ou porque são. É por um conjunto de coisas. E um conjunto de coisas que muitas vezes fazem falta às bandas.
tem umas, mas não tem outras. Pá, é a qualidade musical, é a originalidade, é a atitude Sim, em sim, palco, claro. é a atitude Como pessoa, não é? como pessoa, como frontman de um projeto. E quando falo em atitude, falo também às vezes no... Agora estou aqui numa rotunda um bocado. Quando eu falo em atitude, falo também às vezes eles vestirem um bocado a personagem mesmo. Sim. E aquilo combinar, aquilo de facto... Sentiste ali que é. Pode ser um personagem, mas que é um personagem que tu acreditarias e credível. Eu comprava sem dúvida alguma. Epá, temos vários. Epá, há gente muito diferente que eu admiro muito. A fazerem coisas diferentes. Pá, os Paus são uns gajos que eu admiro muito. O Zé Pedro. O Zé Pedro é o Public Relations, o melhor Public Relations deste país em termos de rock and roll. O Zé Pedro tem agora este novo projeto que é os Ladrões do Tempo, não é? E ele já foi meu convidado aqui no Conversas sobre Rodas e ele fala muito bem. Diz que de facto é uma banda que está pronta a dar o salto nos Linda Martini. Sim, eu acho que os Linda Martini são uma E ele quando fala também. em estão prontos para dar o salto, estão prontos para dar o salto mais para uma área mais mainstream, percebes? Sim, acredito. Aliás, acho que este último disco já é um pouco mais mainstream, porque acabaram-se aquelas canções de 6 e 7 minutos, já é mais investido no formato de canção. E ele falava também que muitas vezes as bandas não chegam lá àquele patamar por falta de ambição. Também é verdade. Tem tudo, tem qualidade, tem atitude, tem tudo e mais alguma coisa para dar certo. Mas não, e depois, às vezes, não acreditam neles próprios. E esse é o maior handicap de muitos dos músicos portugueses. Ainda continuamos a pensar pequenino, não é? E há uma coisa que eu costumo dizer a alguns músicos, meus amigos, não é? que tu vais conhecendo ao longo do tempo, que é, estamos aqui, se gravares um disco sendo realista, não é? Se gravares um disco para Portugal, para a dimensão do mercado português, fizeres um investimento desse tipo, mas imagina que tens uma oportunidade de fazer umas datas em Espanha, de vender uns discos em Espanha. Por que não? Fazeres uns concertos, porque não? Porque o mercado português realmente pequeno, não é? Se conseguires, nem que seja vender 500 discos aqui ao lado, de repente vendes 500 discos que não estavam sequer nas tuas contas. A sensação que me dá é que o pessoal continua, por exemplo, a cantar inglês, a fazer projetos com um formato internacional, mas depois para dentro. Sim. Não é? Para dentro. Sim, porque o ir lá para fora custa, não é? É uma coisa que dói. Aliás, os americanos são os maiores nessa cena. Tens que sair do ninho, ir lá para fora tens que sair. É isso, sair do ninho, claramente. A tua área de conforto deixa de haver. Os americanos são muito bons nisso porque a área de conforto deles não existe sequer no país deles. Não é? Porque, imagina que és de Nova Iorque ou tocas só em Nova Iorque, mas se quiseres sair de Nova Iorque para conquistares o resto do país, tens uma carga de trabalhos. Exato. Tens horas e horas de carro. Não te podes limitar ao estado só, não é? Exato. Não, tens estados que são do tamanho de Portugal e logo isso faz com que o pessoal ganhe uma rodagem, uma rudeza, um caparro, não é? No fundo é isso, não é? Ganhas caparro para todo tipo de situações que depois às vezes não percebes bem porque é que os músicos cá com um país mais pequeno põem mais entraves a essa situação, não é? E às vezes até mesmo em termos de cachês tens isso. Acho que há bandas em Portugal que serão provavelmente das bandas mais caras do mundo. Se nós pensarmos a dimensão do cachê que eles levam com a proporção do território e do público que têm, comparado isto com outras bandas estrangeiras. Eu estou agora também a programar uma cena que a Câmara do Seixal me pediu para fazer, pelo segundo ano, que são as sextas-feiras do Março Jovem, onde vai Anarchix, que é uma banda de miúdas nova, os Caviar, Ladrões do Tempo, os Tiguana Bibles, Bruto and the Cannibals e os Mislava. E eles têm um preço simbólico para isto. Imagina que são 5€ ou 5,5€ por noite, ou se quiseres comprar um passo para as 3 noites são 9€. Quer dizer, eu não posso dizer que isto é propriamente caro, mas vai ajudar a abater o investimento que é feito ali de alguma forma, não é? Se lá tiverem 300 e tal pessoas cada dia, vai ser fantástico. Ok. Olha,
Nuno Calado, Olha, um prazer. brigadão, tens vindo ao Conversas sobre Rodas. Foi um prazer mesmo. E boa sorte, boa continuação com o Indigente, que eu ouço de vez em quando. É? Bom, muito obrigado. Ouço de vez em quando. Não, e gosto bastante. E pronto, e boa sorte para estes teus projetos. E continua-nos a dar música. Ok, Basicamente. obrigado. E tu continua a fazer estes programas maravilhosos e Ok. a cantar aí também. Tá bom, vá, pessoal. Força. Tchau aí.